Fala, habitantes do mundo do horror, tudo bem com vocês? Hoje eu vou teletransportar vocês para dentro do universo de Harry Potter. Para quem me conhece, sabe que eu sou apaixonado pela saga, já li todos os livros, inclusive tenho os livros, tenho os filmes, assisti os filmes. Faz parte de uma boa fase da minha adolescência e da minha começo da idade adulta, vamos dizer assim, porque eu continuo ainda lendo as coisas, assistindo coisas de Harry Potter, mas que eu comecei a ir além dos livros e da saga principal. E é onde eu vou levar vocês hoje, para os livros e os conteúdos que são paralelos à saga principal de Harry Potter. Então vem comigo para mais um episódio de podcast do Mundo do Horror. Então sejam bem-vindos ao episódio de hoje, aonde eu vou então falar sobre esses livros paralelos. Vou começar por dois, que são os mais famosos e os mais conhecidos. O primeiro é o Quadribol através dos séculos e os contos de Beedle, o Bardo. Os contos do Beedle Bardo, ele é um livro infantil para crianças do mundo bruxa. Basicamente são histórias, contos, parlendas, vamos assim dizer, que vão contar sobre histórias e mitos e coisas do mundo bruxa, né, lendas, para passar algum tipo de ensinamento para as crianças. Elas são equiparadas ao que a gente tem dos contos dos irmãos Grimm, né, as histórias da Disney no mundo humano. O Quadribol através dos séculos é um dos livros mais incríveis que foi escrito para contar sobre o esporte que Harry Potter é apaixonado e é um dos mais emblemáticos momentos, que é todos os torneios e competições e tudo mais que vai acontecendo durante toda a saga. O Quadribol através dos séculos, ele vai contar a história do esporte desde o seu surgimento, né, os primeiros uh, presságios do que iria vir a ser o que é o esporte, todo o desenvolvimento, o que se tinha de utilização de equipamentos, quais eram os tipos de vestimenta, o que se usava, quais eram os pertences dos jogos, as regras dos jogos, enfim. Ele vai inclusive falar sobre toda a dificuldade que se teve para se esconder do mundo trouxa, o começo das competições, quando começaram a criar o torneio do quadribol, que envolvia uma movimentação muito grande de bruxos, e aí o Ministério da Magia tinha de criar muitas coisas para conseguir ocultar o barulho e o trânsito de bruxas no meio do mundo trouxa. Enfim, é um livro incrível. Apesar dele ser bem detalhado e bem, assim, explicativo sobre as coisas do esporte, eu achei ele maravilhoso. Pois bem, agora vamos para uma série de mais 3 livros que todos começam com o mesmo título e muda a continuação. Então, livro 1, Histórias de Hogwarts, Proezas, Percalços e Passatempos Perigosos. Este livro tem o capítulo 1, a história contada da Minerva McGonagall, a história de o que é ser um animago e como que é o processo de transformação em animago e as regras que o Ministério da Magia colocou sobre ser animago. O capítulo 2 vai falar sobre o Remo Lupin e sobre o que é ser lobisomem, como que é o processo de legalização de ser um lobisomem, o preconceito que o lobisomem passa dentro do mundo bruxa e afins. O capítulo 3 é a história da professora de adivinhação, a Sibila. E o capítulo 4 vai contar sobre a história do Silvano Kettleburn. Inclusive, esse professor, ele era um professor de trato de criaturas mágicas que eu nem lembrava que fazia parte da história do Harry Potter. Enfim, vamos então para o livro número 2. Histórias de Hogwarts, Poder, Política e Poltergeisters Petulantes. O livro é dividido em 5 capítulos. O capítulo 1 vai falar sobre a demônia da Dolores Umbridge. O capítulo 2 vai falar sobre o Ministério da Magia e Azkaban. O capítulo 3 vai falar sobre Horácio Lunghorn, poções, poção polissuco e caldeirões. E o capítulo 4 vai falar sobre o Quirino Quirrell. O capítulo 5 sobre o Pirraça ou Poltergeister. Basicamente, este livro ele vai falar sobre os personagens, a criação do Ministério da Magia, vai falar sobre a criação de Azkaban, quais foram os problemas durante a criação de Azkaban,
Vai falar sobre essas poções, vai falar sobre o que é um caldeirão, como que surgiu a ideia do caldeirão e tudo mais. Vai falar sobre a história do Quirino, sobre o que ele passou e tudo mais, e a fase onde ele viveu essa meia vida dividindo o corpo com aquele que não deve ser nomeado. E depois vai contar a história do Pirraça. O livro 3 é o Hogwarts, um guia imperfeito e impreciso. Ele é dividido em capítulo 1, A Jornada para Hogwarts. Ele vai contar sobre a estação King Cross, sobre a plataforma 9 3/4, sobre o Expresso de Hogwarts, sobre a criação disso, sobre como que isso surgiu, sobre a escolha de ser um trem. Enfim, ele vai detalhar muito bem sobre esse processo da escolha desses elementos para ser o meio de transporte até a escola de Hogwarts. O capítulo número 2, ele vai falar sobre o chapéu seletor e sobre o Hatstall. Ou seja, ele vai contar sobre o processo do chapéu seletor e sobre... Esse termo Hatstall é o termo que eles chamam para empate, que são os alunos que o chapéu teve de demorar um pouco mais e teve um empate de tempo maior para se escolher qual era a casa que ia participar. O capítulo 3, o Castelo e os Terrenos, vai falar sobre o Porão de Lufa-Lufa, o Mapa do Maroto e o Lago Negro. Vai contar então sobre a origem do mapa, vai contar sobre a casa, né, e o lugar onde é a sala comunal de Lufa-Lufa. Vai falar sobre como foi criado o Mapa do Maroto, vai falar sobre o que é o Lago Negro e o que vive ali dentro. A J.K. ela faz um contexto sobre as primeiras vezes que o lago aparece na história até a importância que isso vai sendo construída durante a história. O capítulo 4 vai falar sobre as lições em Hogwarts, ou seja, vai falar sobre as matérias que os alunos têm que estudar, o que é, de onde surgiu os nomes, vai falar sobre o vira-tempo. O capítulo 5 vai falar sobre os moradores do castelo. Então ele vai falar sobre os fantasmas, sobre o que é um fantasma, vai falar sobre o Nick quase sem cabeça, vai falar sobre os retratos de Hogwarts e vai falar sobre o Sir Cadogan. Cadogan. Sir Cadogan. É um dos que foi professor na escola. Enfim, são muitos detalhes que a J.K. vai colocando no livro sobre essas personalidades importantes. E o capítulo 6, Segredos do Castelo, vai falar sobre o espelho de Diogesse, vai falar sobre a penseira, vai falar sobre a pedra filosofal, vai falar sobre a espada de Gryffindor, vai falar sobre a câmara secreta. Se vocês pararem para perceber, esses 3 livros, ele vai criando muito contexto sobre muitas coisas que vão passando pela história de Harry Potter, mas que não tem tanto detalhe. Porque, por exemplo, cada uma dessas biografias, seja da Minerva, do Remo, da Sibila, da Demônio, da Dolores, ela fala sobre quando nasceu, vai falar sobre a família, qual que é a varinha, qual que é o poder principal, vai falar, ela literalmente monta um perfil de cada um dos professores, meio que contando a história de cada um deles e o que cada um deles faz. E por mais que eu detesto a Dolores, que eu acho que ela é a maior vilã da história, é muito intrigante e interessante o como que... Da onde surgiu a personagem da Dolores. Como que é a personagem da Dolores, além do que a gente vê no filme e no livro. Ela meio que vai contextualizando o processo de como ela chegou no Ministério da Magia, o que ela fez para conseguir chegar ao cargo de Alta Inquisitora de Hogwarts. Enfim, muitos detalhes, eu achei assim perfeito os 3 livros, porque são muitas informações que, por mais que a gente, por ler os livros, que tem também mais detalhes do que o filme, ter assistido o filme e tudo mais, mas esses 3 livros de Hogwarts, eu acho que eles dão uma fechada, assim, de informações que fazem muito sentido. E depois a gente tem um conto, que é a Armada de Dumbledore reunida para a final da Copa Mundial de Quadribol. Basicamente é um conto que ele é narrado
pela aquela absurda, nojenta jornalista, a Rita Skeeter, que ela narra sobre como que foi este encontro, reencontro das pessoas que fazem parte da armada de Dumbledore num grande evento de quadribol. É um conto curto, mas que a Rita ela começa a falar sobre as coisas que aconteceram depois do fim do ano letivo e da guerra e da batalha e tudo mais que teve no último filme. Ela faz um contexto sobre quem casou com quem, os filhos e tudo mais. Ela fala sobre o que cada um tá fazendo no momento, né? Ela fala do cargo que o Harry ocupa, o que a Hermione faz, enfim, ela faz um apanhado geral num conto bem rápido, é como se fosse uma página de jornal. E aí ela anuncia que ela vai fazer tipo uma biografia depois, mas que essa biografia, eu nunca procurei saber se existe mesmo um outro livro que ela escreveu como jornalista ou se é só simplesmente uma informação que é jogada ali no conto para criar mais veracidade desse conto que ela tá fazendo. Vou fazer agora uma opinião sobre tudo isso. Por mais que sejam livros curtos e que são livros que a J.K. escreveu meio que para complementar as histórias, meio que para trazer explicações de coisas que deveria estar no livro, né? É uma forma de, tipo assim, deixa eu criar mais coisas para produzir mais dinheiro. Mas é bacana a ideia de ter esses guias e essas fichas de informações a mais, porque ela vai trazendo pontos de vistas e informações sobre coisas e personagens e sobre a própria escola de Hogwarts, que se você procurar no livro, não tem tudo. Você vai ter um pouco de informação sobre isso, mas não tão bem detalhada, não tão bem explicada, igual ela fala ali nesses livros. E é interessante porque existe também uma parte onde vem as próprias reflexões que a própria J.K. faz. É como se dentro do que ela escreveu, ela para um ponto e tipo assim, ok, eu vou explicar agora por que eu escrevi isso. Ela meio que narra o próprio processo dela, de chegar onde ela chegou para criar, por exemplo, aquele personagem, ou para explicar porque que a escola é daquele jeito, enfim. Quando ela fala das matérias, eu achei muito bacana essa parte, que ela fala do nome das matérias que tem na escola, né, de Hogwarts, ela fala sobre, ok, o nome era tal coisa, e aí eu pensei em tal coisa, até que eu cheguei no nome final, que é o que é isto. Então, tipo, ela faz esses processos de explicações do como que é o processo dela ter criado esse monte de coisa. Eu achei interessante. Por mais que exista uma polêmica enorme em volta da J.K., que, enfim, a gente não pode deixar de lembrar, mas para quem gosta de Harry Potter, para quem gosta da saga, para quem gosta do universo, é um prato cheio. Procurem, vocês conseguem comprar, acho que pela Amazon, todos esses livros digitais, porque eles não têm, a maioria deles não tem físico, exceto os dois primeiros, que é o Quadribol e os Contos de Bilobardo. Os outros três histórias de Hogwarts, eles não têm físico. E se eu não me engano, o próprio conto da Rita, ele é meio que colocado dentro de um site que eu consegui pegar um arquivo para ler. Porque ele não tem literalmente um lançamento oficial, vamos assim dizer. Ele meio que foi postado num desses sites que tem da saga, né? Que existem, tipo como sites oficiais, e que não existe um arquivo em si para você comprar. Eu simplesmente consegui ler. Mas é muito bacana. Eu recomendo vocês irem atrás e procurarem essas histórias para quem gosta. E depois me contem o que vocês acharam, né? Se vocês compartilham do mesmo que eu tô pensando, se vocês acham bacana, se já tinham lido, se já sabiam desses livros ou não. E depois eu posso trazer aqui, falando sobre A Criança Amaldiçoada, que também é um livro que faz parte da saga, mas que não é do principal.
E eu pretendo continuar lendo Harry Potter, né? E ler agora Os Animais Fantásticos, que são os 3 livros que tem, para finalização, então, do grande universo de Harry Potter. Então, um beijo para vocês e até a próxima.